Aleluias. Galera aí pulando aí, deixar você respirar um pouquinho. Respira fundo aí para a gente agora poder aqui ouvir um pouco da palavra do nosso Deus. Galera, que coisa boa estar com vocês aqui mais uma noite, nesse domingo de hoje. Como é bom estar cultuando, louvando, expressando adoração ao nosso Criador, porque nós fomos criados com esse propósito. A vida faz todo sentido, ou muito mais sentido, quando nós entendemos, quando nós compreendemos que nós fomos criados para a glória do nosso Deus, que nós fomos criados para expressar louvor a Deus. Cara, eu quero compartilhar com vocês hoje uma palavra, e por hoje ser justamente um dia, uma semana, onde fala-se muito acerca da Páscoa. Eu gostaria de falar com vocês, de conversar com vocês acerca desse assunto, que eu sei que para muitas pessoas, infelizmente, a Páscoa parece não fazer muito sentido. Eu sei que se eu fizesse uma pequena pesquisa aqui, uma enquete, eu acredito que 99% não saberia de fato expressar o que é a Páscoa, o que significa a Páscoa, o porquê da Páscoa. E eu quero trazer com vocês hoje, nesta noite, uma mensagem aonde nós venhamos pensar. Não é uma mensagem de muitas aplicações, mas é uma mensagem que nós estaremos assim aprendendo um pouco acerca desse assunto. Então eu vou te convidar para você abrir sua Bíblia, para nós fazermos a leitura do primeiro verso, que se encontra em Êxodo capítulo 12. Abre a tua Bíblia em Êxodo capítulo 12. É um texto um pouquinho longo, mas se faz necessário para nós termos uma melhor compreensão daquilo que eu desejo falar nesta noite com vocês. Então, Êxodo capítulo 12, que vai nos dizer: o Senhor disse a Moisés e a Arão na terra do Egito: este mês será para vocês o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falem a toda a congregação de Israel, dizendo: falem a toda a congregação de Israel, dizendo: no dia 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então o chefe da família convidará o seu vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas, conforme o que cada um puder comer. Por aí vocês calcularão quantos são necessários para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano, podendo também ser um cabrito. Vocês guardarão o cordeiro até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o matará no crepúsculo da tarde. Pegarão um pouco do sangue e o passarão nas 2 ombreiras e na viga superior da porta, nas casas em que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães sem fermento e ervas amargas. Não coma do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo, a cabeça, as pernas e as
vísceras, não deixe nada do cordeiro até pela manhã. O que, porém, ficar até pela manhã, queime. É assim que vocês devem comê-lo, já pronto para viajar, com as sandálias nos pés e o cajado na mão. Coma depressa, é a Páscoa do Senhor. Apenas esses versos, e eu queria orar com vocês aqui nesse momento. Pai, eu quero te dar graça pelo privilégio que tenho de estar aqui nessa noite, junto com teus filhos. Que o Senhor fale ao mais profundo do nosso coração. Que esta mensagem nos traga ensinamentos e nos faça refletir, de fato, acerca do real sentido do que de fato é a Páscoa. Assim nós choramos em nome de Jesus. Amém. Quando eu falo na minha fala, Iago, por gentileza, coloca um pouquinho de retorno aqui. Quando eu digo na minha fala de introdução, que se porventura eu fizesse uma enquete aqui, muitos não saberiam o real sentido da Páscoa. É porque realmente a Páscoa ela tem se perdido com o decorrer dos anos, ou melhor dizendo, com o decorrer dos séculos. A Páscoa ela perdeu por completo a sua ideia original. Na Páscoa se comemora ou se pensa no ovo que veio de um coelho. Na Páscoa pouco se pensa, de fato, no Cordeiro que chama-se Cristo. Por isso é que nessa noite a minha mensagem ela tem como tema Jesus, a nossa Páscoa. E a ideia de uma Páscoa onde é celebrado com ovos de Páscoa, com ovo de chocolate, ela é na realidade um pensamento, uma ideia mais comercial ou totalmente comercial e nem um pouco bíblica. Se você der uma lida à razão porque de fato o ovo da Páscoa ele está inserido nesse momento que deveria ser totalmente voltado para a questão da crucificação, você vai entender que na realidade foi uma jogada comercial, um marketing, para que nesse processo, nesse período, o comércio pudesse ser aquecido. Então não tem nada a ver com relação à Bíblia. Uma certa vez eu ouvindo um padre dando uma resposta a essa questão, e ele usou o seguinte argumento: é porque o coelho ele é símbolo da fertilidade. É por essa razão que nós trazemos a ideia de um coelhinho, de um ovo de Páscoa. Mas a grande verdade é que a ideia de ter sido inserida foi simplesmente totalmente comercial. Porque fiz a questão de ler para vocês esse texto aqui nessa noite. Porque esse texto de Êxodo capítulo 12, ele é o texto onde de fato ele vai falar acerca da primeira Páscoa que aconteceu. Esse período aqui, creio que todos estejam por dentro de que contexto é este. Esse foi o contexto onde vieram as 10 pragas sobre o povo ali no Egito. E nesse processo, uma das pragas, a morte ela iria vir, iria passar sobre a casa daquela população, daqueles egípcios. E a morte iria adentrar aquelas casas, iria matar o primogênito de cada casa. Porém, o texto vai dizer que no arraial dos hebreus, o anjo da morte ele passou, mas ele não adentrou, ele não matou, ele não levou os filhos dos hebreus. Porque houve essa orientação. Moisés recebe a orientação do Senhor e ele diz: olha, vocês devem escolher um cordeiro macho, sem defeito algum. Vocês vão matar esse cordeiro e vocês vão pegar um pouco do sangue e vocês vão passar nos umbrais das casas de vocês. Vocês vão comer a carne e à noite que o anjo da morte vier, quando ele localizar o sangue nos umbrais das casas de vocês, ele irá passar e assim não irá de fato adentrar a casa de vocês. Então esse foi o processo onde de fato deu-se a Páscoa. E não se espante, não foi peixe que eles comeram. Eles comeram o quê? Carne. Comeram carne de carneiro, cabrito.
E deu-se momento, e esse momento foi o primeiro momento, foi a primeira Páscoa. A palavra Páscoa no hebraico traz a ideia de passar, de livrar. Então o processo aqui deu-se isso. Porém aqui tornou-se algo cultural. A partir desse momento, o povo eles são libertos do Egito e eles vão para a terra que Deus prometeu a eles. E quando chega lá, Moisés insere a festa dos pães ázimos, para que de fato todo ano eles comemorassem o livramento que Deus deu a eles. Todo ano a congregação dos hebreus, eles celebravam uma festa, e nessa festa dava-se o nome da Páscoa, a festa dos pães ázimos, onde eles se reuniam como igreja, como povo de Deus, e ali eles celebravam, eles glorificavam o fato de ter sido liberto, o fato do anjo ter passado e não ter adentrado dentro das suas casas. Mas a pergunta que agora vem é: tudo bem, pastor, isso foi uma festa cultural da época dos hebreus, mas e a cultura deles serve para nós? Não. Por isso é que esse cordeiro aqui, ele na realidade ele era um tipo de Cristo. Ele apontava para um cordeiro que seria imolado, que seria entregue por todos nós. Por isso é que agora a Bíblia vai nos dizer que Cristo, Ele é o nosso cordeiro que foi imolado. Ele é o cordeiro que foi sacrificado por nós. Então hoje nós celebramos a Páscoa, não mais trazendo à memória o livramento de Êxodo capítulo 12. A grande realidade é que não há para nós nenhum tipo de observância. Mas nós precisamos entender que agora nós celebramos a Páscoa porque Cristo foi o cordeiro que foi imolado. Cristo ele se tornou o cordeiro que foi morto. E por essa razão é que nós celebramos a crucificação. Nós celebramos na realidade o fato do cordeiro ter sido morto. Para quê? Para que houvesse livramento sobre nossas vidas. Vocês lembram do texto que eu falei? Que quando o cordeiro foi imolado, o sangue daquele cordeiro ele foi colocado sobre os umbrais das casas. E quando o anjo da morte passava e via o sangue do cordeiro, eles não entravam. Daí é que surge aquela velha frase: o sangue de Jesus tem o quê? O sangue de Jesus tem poder. Essa expressão, ela é extraída, ela é tirada dessa passagem aqui. O sangue de Cristo que ele foi vertido na cruz do Calvário, de fato ele tem poder. Ele tem poder de nos livrar. Ele tem poder de nos redimir dos nossos pecados. Quando de fato a condenação vem sobre os filhos da humanidade, e quando ele olha para alguém que tem o sangue de Cristo sobre ele, esse anjo da morte, na realidade, ele não tem poder sobre essa pessoa que está em Cristo, porque o cordeiro foi imolado e o seu sangue foi derramado em prol de nós que somos igreja de Cristo. Por isso é que Paulo, escrevendo aos Coríntios, eu queria que colocasse no telão, Coríntios capítulo de número 5 e versículos de número 7, dentro de um contexto onde Paulo está tratando um pecado da igreja, mas ele vai trazer uma alusão a Jesus como aquele que de fato é o cordeiro que tira o pecado do mundo, o cordeiro pascual, a nossa Páscoa. 1 Coríntios 5,7: livre-se do fermento velho, para que seja massa nova e sem fermento, como realmente são, pois Cristo, nosso cordeiro pascal, foi sacrificado. Entenda que Paulo agora, pode deixar lá, Paulo não está trazendo a menção de um cordeiro lá do Antigo Testamento. Ele esquece o Antigo Testamento, ele esquece a tradição dos hebreus, e ele traz agora um princípio universal, que não é válido agora apenas para a nação dos hebreus, mas é válido para todos os cristãos em todos os lugares da face da terra. Nós celebramos a Páscoa não mais pensando na Páscoa de capítulo 12 do Êxodo, mas nós celebramos pensando no sacrifício de Cristo, que foi de fato imolado, que foi crucificado por nós ali na cruz do Calvário. Então o real sentido da Páscoa não é o cabrito que foi morto,
E nem tampouco é o coelhinho da Páscoa. O real sentido da Páscoa é Cristo, que simboliza o cordeiro, que o profeta Isaías vai dizer no capítulo 53, que foi entregue, que foi moído, que foi levado como uma ovelha muda ao matadouro, para que hoje eu e você tivesse a liberdade de estarmos aqui hoje. Então, pastor, o que é Páscoa? Páscoa, na realidade, é a comemoração de sabermos, nós celebramos o fato de entendermos que um cordeiro foi emolado, foi morto, o seu sangue foi derramado para que nós tivéssemos livramento, para que nós pudéssemos ser salvos. Salvos de quê, pastor? Salvos de uma condenação ou de uma morte eterna. Porque é que hoje quem está em Cristo, a Bíblia vai dizer que não há morte para essa pessoa. E quando eu falo morte, não é no sentido físico, mas no sentido de vida eterna com Cristo. Por isso é que aqueles que estão em Cristo, eles não morrem. O seu corpo padece, mas a sua alma vive eternamente. Porque o sacrifício da cruz é justamente esse. É livrar a raça humana, é livrar o homem da morte eterna. E esse livramento ele dá-se a partir do momento que o sangue do cordeiro ele recai sobre os filhos de Abraão, sobre aqueles que entenderam a verdadeira Páscoa. Então nós celebramos hoje, não é um cordeiro que foi morto, um cabrito que foi morto, não é um coelhinho que colocou um ovo de chocolate, mas nós celebramos de fato o sacrifício de Cristo ali na cruz do Calvário. No Natal nós celebramos a ressurreição de Cristo. E na Páscoa nós celebramos o sacrifício de Cristo. Por isso é que todas as vezes que nós como igreja nos reunimos para participar da ceia, nós estamos trazendo à memória o sacrifício de Cristo. Em Lucas, quando Jesus traz a narrativa que ele manda os discípulos ir prepararem a ceia, ele prepara a ceia, a Páscoa, era a última Páscoa de Jesus com seus discípulos. E naquele momento ali ele pega o pão e diz: olha, esse pão é o meu corpo que é entregue por vós, esse é o meu sangue que é derramado por vós, comei todas as vezes em memória de mim. Então o nosso objetivo é celebrar de fato a verdadeira Páscoa. Uma Páscoa que de fato nos faz entender que Cristo ele foi morto, ele foi entregue para que hoje eu e você tivéssemos de fato o livramento. Voltando para o contexto, a cultura hebraica, quando o povo se reunia, aleluias, quando o povo se reunia ali na cultura hebraica, eles celebravam de fato o livramento que houve nessa noite aqui. E nós, pastor, hoje, o que devemos comemorar? Devemos comemorar a nossa salvação em Cristo Jesus. Sabe por que nós estamos aqui como igreja hoje? Nós estamos aqui como igreja hoje porque Deus de fato nos amou de tal maneira que deu o seu filho, o seu único filho, para que fosse imolado, para que fosse morto, para que fosse crucificado como uma ovelha, como um cordeiro, para que hoje nós pudéssemos dizer, afirmar que em Cristo Jesus nós temos vida eterna. Mas por que nós temos vida eterna? Porque o cordeiro foi morto, porque o sangue foi derramado, para que hoje nós pudéssemos de fato expressar liberdade em Jesus. E o que é que ele espera de nós? Ele espera apenas que nós devemos ter fé no Filho de Deus. No capítulo 12, o que Deus esperou do povo, lá na época que o anjo da morte veio, a única observância que foi feita foi: deem credibilidade ao que Moisés está falando. Pastor, teve algum hebreu que porventura não colocou o sangue do cordeiro? A marca não era ser hebreu, a regra não era ser hebreu, a regra era: coloque o sangue do cordeiro, e quando o anjo da morte passar sobre a tua casa, ele não irá recair. Se porventura algum hebreu, mesmo sendo puro sangue hebreu, se ele não colocou o sangue sobre os umbrais de suas portas, o anjo da morte adentrou essas casas. Então, a observância, a obediência, a fé no que Moisés dito foi válido. E hoje nós precisamos ter fé no sacrifício de Cristo, para que de fato nós temos vida eterna em Cristo Jesus. Sempre que se falava em salvação, uma das argumentações muitas vezes utilizada por muitas pessoas era: mas pastor, mas irmãos,
Um comedor de farinha pode ter vida eterna, pode ter certeza de sua salvação? Pode sim. Não pelos seus méritos, não pela sua própria conquista, não pelas suas próprias realizações, mas entendendo que Deus nos amou de tal maneira que deu o seu Filho como cordeiro para que seja morto e emolado por nós. Então o que é que eu preciso fazer hoje? Apenas crer que esse sacrifício é válido para me livrar, para me salvar e para me guardar de toda ação maligna. Apenas fé. Por isso é que Paulo, escrevendo, ele vai dizer que o homem não é salvo por meio de obras, mas por meio de fé em Cristo Jesus. A fé, ela é um elemento essencial. A fé, na verdade, ela nos leva a enxergarmos o amor de Deus para conosco. Então o elemento que precisamos ter é fé. Precisamos crer na mensagem do Evangelho. Precisamos crer nesse sacrifício. Pastor, é porque eu sou bom que eu sou salvo? É porque eu não bebo, não fumo, eu nunca traí minha esposa? É por essas razões? Não é por essas razões. A grande verdade é que ninguém é bom diante de Deus. Ah, mas eu nunca traí, pastor, nunca bebi, pastor, nunca fumei, pastor. Não é por mérito seu. Talvez você nunca tenha feito nada desse tipo, mas você é um pecador, igual eu sou pecador. A nossa natureza é pecaminosa, as nossas atitudes é pecaminosa, os nossos pensamentos são pecaminosos. Eu não sei se você já parou para observar. Observe uma criança, por menor que ela seja. Hoje eu estava ali na casa dos familiares da minha esposa, e nós saímos com os sobrinhos dela, e tem um que tem 2 aninhos, e ele pegou uma pedra, o carro do pai dele é uma Mercedes, e ele pegou a pedra para dar um polimento, sabe? Dar um polimento na Mercedes lá, e eu fui lá, tirei a pedrinha bem delicada. Essa criança ficou brava e chorou, e queria me bater, mas tem 2 aninhos de idade. Como é que pode uma criança de 2 aninhos de idade ser tão cheia de raiva, de ira, e porque alguém disse não, e ela está ali, porque infelizmente habita dentro desse ser tão bonitinho, uma natureza tão pecaminosa. Então não é méritos humanos, não é porque você não bebe, não é porque você não fuma, não é porque você nunca namorou, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Todos nós, por isso é que Paulo, escrevendo aos Romanos, ele vai dizer que todo o homem pecou e todos foram destituídos, afastados de Deus. Então nós precisamos de fato fazer isso. O Cordeiro, Deus está dizendo, olha, vai vir uma maldição sobre o mundo. O que vocês precisam fazer? Crer no sacrifício do Cordeiro. Traz sobre a vida de vocês o sangue, e vocês serão livres dessa condenação. Então já não é mais por meio das minhas obras, já não é mais por meio dos meus méritos, mas é por meio de Cristo Jesus. O que Deus quer é apenas que eu creia, que eu acredite que de fato esse cordeiro que foi amolado, esse sangue que foi derramado, Ele quer apenas que eu acredite que de fato eu, cumprindo o princípio de me aproximar dEle, haverá sobre a minha vida o livramento que eu preciso. Então a questão da fé é de total importância para que realmente Cristo se torne o nosso cordeiro pascual, a nossa Páscoa. Nós temos que crer que Ele é o cordeiro que tira o pecado do mundo. Ele realmente representa. Porque existem alguns céticos ou alguns incrédulos e que podem dizer, mas pastor, por que é que Cristo representa? Por que é que Cristo representa aquele cordeiro? Como é que nós podemos ter certeza absoluta que realmente Ele é o cordeiro de Deus? Será que eu não estou colocando a minha base, a minha fé na pessoa errada? Porque o islamismo diz que é outro profeta. O que mais existe é religiões com seus devidos profetas, porque Cristo de fato Ele é o cordeiro que tira o pecado do mundo. Não existe nenhum outro profeta aonde tenha se cumprido tantas profecias sobre sua vida como na história de Cristo. Para você que não sabe, são mais de 300 profecias cumpridas cabalmente acerca da história de Cristo. E tem uma que de fato é relatada e comprova que Cristo realmente Ele é o Cordeiro Pascual. É porque se você observar, e deixa eu ver se eu me encontro aqui.
Uma das profecias que cumpriu sobre Cristo foi o fato de nenhum dos seus ossos ter sido quebrados. Coloque por gentileza João, capítulo 19, e versículo 36. Estas coisas aconteceram para que se cumprisse a Escritura: nenhum dos seus ossos será quebrado. No momento da crucificação, era procedimento romano quebrar os ossos das pessoas crucificadas. Era procedimento romano. Dos dois bandidos, ladrões que estavam ao lado de Jesus, uma à sua direita e outra à sua esquerda, ambos tiveram os seus pés, suas pernas quebradas. Era uma maneira de acelerar a morte. Porém, quando chegou-se na hora de quebrar os ossos de Cristo, eles perceberam que Cristo já tinha padecido, já tinha morrido. E por essa razão eles não quebraram, mas não foi um fato isolado. Era para se cumprir a profecia dita no capítulo 12, quando o Senhor dá a instrução acerca do que eles fazer com relação ao cordeiro. O texto vai dizer que uma das ordens é: não quebre os ossos do cordeiro. Isso aqui no capítulo 12. E agora nós entendemos que essa profecia cumpriu-se em Cristo, porque ele representava o cordeiro pascual, aquele que deveria ser de fato morto, entregue para que os pecados da humanidade de fato fossem absolvidos. E cumpriu sobre ele, na realidade, a profecia de que nenhum dos seus ossos teria de fato se quebrar. Por isso é que Cristo, de fato, ele é a nossa verdadeira Páscoa. Por isso é que nós entendemos e celebramos nesta noite. Celebramos realmente que ele é a Páscoa verdadeira. Nós temos que nos reunir aqui entendendo que o seu sacrifício na cruz do Calvário nos garantiu a vida eterna, o livramento de uma condenação eterna, porque ele, como cordeiro, trouxe o seu sangue sobre todos nós. E por essa razão é que nós estamos aqui hoje, celebrando, declarando que somos totalmente filhos de Deus. Precisamos apenas crer. E eu repito, como lá em Êxodo capítulo 12, foi necessário que o povo acreditasse, desse credibilidade ao que Moisés estava falando. É necessário que hoje, qualquer pessoa, para que realmente o sangue do Cordeiro venha sobre nossas vidas e nos traga total livramento da condenação, nós precisamos também crer nesse procedimento, crer nesse Cordeiro, crer nesse sangue que foi derramado sobre nós. Precisamos crer que realmente Cristo, ele é o nosso Cordeiro. Não nos perdermos com as inovações que surgiram no decorrer dos séculos, aonde perdeu-se o real sentido da Páscoa e não se fala mais no Cristo crucificado, se fala apenas no coelhinho que colocou um ovo, que se fosse colocar, coitado do coelho, porque o coelho é desse tamanho, né? Mas enfim, nós vamos entender isso, que Páscoa é isso. Páscoa não tem nada a ver com a questão de comer carne ou deixar de comer carne. Tudo, infelizmente, foi marketing para que o comércio fosse aquecido e, de certa forma, tirar o foco do verdadeiro sentido que é a Páscoa. E nós vamos voltar para a nossa casa hoje dizendo: cara, realmente eu vivo a Páscoa, eu comemoro ela, mas no sentido realmente bíblico, entendendo que hoje, que a semana é um momento para celebrarmos, para vermos, entendermos que a morte do Cordeiro, a morte do Filho de Deus, trouxe livramento, trouxe salvação para todo aquele que crer no Filho de Deus. Amém? Que Deus abençoe. Vamos nos colocar em pé, eu quero orar com vocês. Chamar a banda para cá. Às vezes a nossa falta de entendimento nos faz vivermos uma vida totalmente distante de Deus. Eu não sei como aqui você chegou nessa noite, e eu queria que você prestasse atenção no que eu estou falando.
Eu não sei como você aqui entrou nessa noite. Eu não sei qual era o tipo de Páscoa que você celebrava. Eu não sei nem se você entendia o real sentido que é a Páscoa. Páscoa é a expressão do amor de Deus. Por isso é que ele vai dizer que Deus nos amou de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Páscoa é isso. Páscoa de fato é nós entendermos que Deus nos amou antes mesmo de nós existirmos. Quando nós estávamos condenados, caminhando a passos largos para o inferno, Deus nos amou e Deus enviou o seu Filho para que hoje nós tivéssemos a salvação eterna, tivéssemos o livramento eterno. Mas a falta do conhecimento muitas vezes é um problema na vida de muitas pessoas, porque a falta de conhecimento distancia as pessoas de Deus. A falta de conhecimento nos faz não termos posse da vitória que nos é garantida. Eu sempre uso uma ilustraçãozinha para nós entendermos o que eu estou falando. Tem um videozinho que circula na internet, que um rapaz, ele veio dos Estados Unidos, ele estava dirigindo o Brasil, e quando o guarda parou ele, o guarda disse: me dê a chave do seu carro está preso. E ele disse: não, meu carro não está preso. E o guarda vai dizer: mas você está com uma carteira, uma habilitação americana andando no Brasil e não pode. E por ele saber os direitos dele, ele vai dizer: não pode sim. A Constituição brasileira diz que um estrangeiro chegando no Brasil, ele tem 6 meses para transferir a sua habilitação. Eu não estou no Brasil há mais de 6 meses, então eu estou dentro da lei e o meu carro você não vai levar. E aquele guarda naquele momento, de fato, ele não levou o carro daquele rapaz. E o que eu pude entender com isso? Eu pude entender que às vezes, pelo fato de nós não sabermos os nossos direitos, pois nós não sabemos aquilo que nos é direito, nós vivemos muitas vezes uma vida miserável. Talvez você entrou aqui hoje e talvez você esteja vivendo uma vida distante de Deus. Talvez você não se sinta uma pessoa salva em Jesus. Talvez você não se sinta uma pessoa que tem autoridade de bater no peito e dizer: em Cristo eu tenho vida eterna, porque eu entendi que o Cordeiro já foi emolado, já foi morto, para que eu tenha vida eterna. O sangue dele me lavou de todos os meus pecados e me garantiu vida eterna. Mas talvez você não tenha esse conhecimento ainda. Talvez você entrou hoje aqui e você não compreendeu, não tinha compreendido isso. E para aquelas pessoas que estão aqui hoje e que realmente você ainda não compreendeu, mas que hoje você compreendeu, e se hoje você quer sair daqui com o sangue do Cordeiro sobre tua vida, se hoje você quer sair daqui com o sangue do Cordeiro sobre tua vida, te garantindo livramentos, te garantindo remissão de pecados, no decorrer do louvor, eu queria orar por tua vida. Eu quero que você volte para casa hoje dizendo: Pai, eu entendi que o que precisa ser feito é apenas eu crer no sacrifício do Cordeiro na cruz. É apenas eu crer que o sangue dele foi derramado para que eu consiga ter vida eterna, para que eu tenha vida eterna através do sacrifício da cruz. Os hebreus entenderam isso. Os hebreus, quando Moisés disse: olha, mate o cordeiro, passe o sangue na porta, porque o anjo da morte vai passar, mas não vai atingir a casa de vocês, porque vocês já estão protegidos. É isso que Deus está falando nessa noite. É apenas você entender: o cordeiro já foi emolado, já foi morto, já foi crucificado, o sangue foi vertido. Basta apenas você dizer: eu quero que esse sacrifício de fato venha sobre minha vida. Não é o teu sacrifício, é só compreender que já houve um sacrifício. É só você entender que já houve um sangue derramado, para que você tenha vida e a tenha com abundância. Talvez entre nós tem algumas pessoas que até seja crente, mas que não tinha certeza de vida eterna em Cristo. Talvez você estava visitando a igreja, mas você não tinha certeza, você não tinha autoridade, você não batia no peito dizendo: cara, em Cristo eu tenho vida eterna. Mas eu quero te dizer nessa noite, escuta o que eu estou te dizendo. Se você entendeu que Cristo é o Cordeiro que tira o pecado do mundo, se você entendeu que o sangue dele já foi derramado para que houvesse livramento sobre nossas vidas, é essas pessoas que eu quero orar por elas nessa noite.
Curva a tua cabeça comigo. Vamos orar. Pai, nós estamos aqui nessa noite como filhos, e nós te pedimos perdão pelos nossos erros, pelos nossos pecados, mas nós te glorificamos nessa noite pela compreensão da verdadeira Páscoa, porque nós entendemos que não é sobre nós, mas é sobre ti, que não é pelos nossos méritos, mas é pelos teus méritos. Nós entendemos hoje que tu nos amaste de tal maneira que desse o teu filho como um cordeiro para ser morto por nós, para que o sangue trouxesse libertação, transformação sobre nossas vidas. Pai, obrigado pelo entendimento da tua palavra. Obrigado por entendermos que precisamos mais de ti. Obrigado por essa noite, por entendermos que não é pelos nossos méritos, mas é pelo teu sacrifício ali na cruz. Vem sobre nós, Pai. Vem sobre nós, Pai. Perdoa os nossos pecados. Perdoa os nossos pecados. Posso me achegar somente pelo sangue. Só a cruz mostra a tua graça. Se você sabe, canta. Do amor do Pai que prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue. Declare isso essa noite. Que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre. Como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Escute. Para você que está aqui nessa noite e que você precisa nessa noite, talvez você não tenha compreendido ainda esse sacrifício, talvez você não tenha compreendido que para que de fato
esse livramento venha sobre nossas vidas, há uma necessidade de crermos, de confessar Jesus como Senhor das nossas vidas. Se você está aqui nessa noite, você precisa fazer isso, você quer fazer isso, vem para cá. Você talvez que até é crente, mas que não tinha certeza de vida eterna em Jesus, existia uma dúvida dominando o seu coração. Mas você hoje diz: cara, é só crer, é só acreditar que o sacrifício já foi feito, que o sangue já foi derramado, para que eu tenha vida e a tenha com abundância. Se você precisa nessa noite fazer sua confissão, se você precisa nessa noite renovar sua aliança com Cristo, eu quero convidar você para vir aqui na frente. Ou talvez você chegou aqui hoje e você esteja afastado dos caminhos de Jesus. Talvez você entrou por caminhos os quais não deveria ter entrado. Talvez você tenha seguido algumas trilhas que não foram as que Deus preparou para a tua história. Mas Deus nessa noite te diz: meu filho, vem. É tempo de renovar o laço, a aliança. É tempo de restaurar. É tempo de colocar sandálias novas. É tempo de colocar anel no dedo. É tempo de uma nova história para a tua história, para a tua vida. Então vem para cá. Eu quero orar por você. Vem para cá. Venha para cá, eu quero orar por você. Brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus que nos lava. Espírito de Deus. Espírito de Deus, nós te glorificamos nessa noite, nós te exaltamos nessa noite, porque não é sobre nós, mas é pelo teu sangue que foi derramado na cruz, é pelo teu amor, Deus, porque a tua palavra nos diz que nós éramos pecadores, condenados ao inferno, mas o Senhor nos amou
Antes mesmo de nós nascermos, o Senhor estava derramando, provando o seu amor para conosco, pelo fato de sermos nós ainda pecadores. Que teu amor nessa noite invada, que teu amor nessa noite constranja, que teu amor nessa noite nos faça entender, que teu amor nos faça compreender a tua bondade e a tua misericórdia. Declara. O céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste, vivo estás. Declara. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. E teu é o reino, e tu é a glória, acima de todo nome estás. A morte vencestes, o véu tu rompestes, a tomba vazia agora estás. E o céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste, vivo estás. Tu és invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. E teu é o reino, e tu é a glória, acima de todo nome estás. És invencível, inigualável. E teu é o reino, e tu é a glória, acima de todo nome estás. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é. Declara isso bem forte. O nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome Declara. é, de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus.